O homem solteiro incomoda porque o dinheiro dele é 100% dele. Ele decide tudo sem pedir permissão. E essa liberdade financeira é uma das razões pelas quais muitos se sentem ameaçados por ele. Quando um homem opta por viver sozinho e acumula riqueza, ele não apenas se afasta das expectativas tradicionais, mas também abraça uma autonomia que a maioria das pessoas, especialmente as mulheres, encontra difícil de entender ou aceitar. O homem solteiro é um enigma. Ele não precisa justificar suas escolhas, não deve satisfações a ninguém e, acima de tudo, não tem que dividir seus bens ou opiniões com um parceiro. Essa independência traz consigo uma autoestima que se reflete em todas as áreas de sua vida, desafiando padrões sociais e quebrando o que muitos consideram uma norma. A verdade é que o homem solteiro se torna um alvo de crítica e inveja, pois sua capacidade de tomar decisões sem depender de outras pessoas o torna um exemplo de disciplina e resiliência, algo que muitos aspiram, mas poucos conseguem alcançar. Ele define seus próprios limites, não permitindo que ninguém abuse de sua generosidade ou manipule suas emoções. Esse tipo de poder irrita aqueles que se sentem presos em relacionamentos ou que não conseguem alcançar seus próprios objetivos. O dinheiro que acumula é apenas uma extensão de sua independência. É um símbolo de seu tempo, esforço e disciplina. Isso levanta questões cruciais. Você está se contentando com o que outros esperam de você ou está disposto a reivindicar sua própria vida e dinheiro? A liberdade que vem com ser solteiro e financeiramente independente é uma força poderosa que muitos temem, mas que aqueles que têm coragem de abraçar podem transformar em uma vida plena e autêntica. O que você está fazendo para assumir o controle da sua própria vida? A verdade é dura. O homem solteiro que tem mais dinheiro vive um dilema constante, porque a liberdade financeira que ele possui não apenas proporciona um estilo de vida desejável, mas também acende a chama da inveja nos olhares dos outros, especialmente daqueles que estão presos em uma rotina onde cada centavo é negociado e cada gasto é justificado. Enquanto ele gasta com o que quer, quando quer, viajando, comendo fora ou investindo em hobbies que realmente o apaixonam, aqueles que se encontram na mediocridade financeira acabam por projetar sua insatisfação e frustração, criando um ciclo vicioso de ressentimento. É preciso aceitar que a liberdade proporciona uma forma de poder que desagrada a muitos, e isso se reflete nas interações sociais. A liberdade é uma lâmina afiada que separa os homens determinados daqueles que se conformam. E é essa diferença que gera o incômodo. A disciplina em finanças é o alicerce que permite essa liberdade. Saber quando e como gastar, sem se sentir culpado ou pressionado a justificar suas escolhas, é um sinal de maturidade e independência que muitos não conseguem alcançar. Se você deseja ser esse homem, deve aprender a estabelecer fronteiras. Não permita que a opinião dos outros molde suas decisões financeiras, pois isso só leva à mediocridade. Use seu dinheiro de maneira inteligente, priorizando investimentos em seu desenvolvimento pessoal e emocional, criando um estilo de vida que o faça se sentir realizado. A inveja dos outros não é sua responsabilidade. É uma consequência natural de viver a vida que você deseja. Pergunte-se, você está disposto a se libertar das amarras da opinião alheia e abraçar sua verdadeira autonomia? Quantos de vocês vivem atados a essa necessidade de aprovação, enquanto poderiam viver intensamente sem pedir desculpas? A escolha é sua. Você está preparado para se destacar e se recusar a se conformar. A liberdade financeira dele expõe a prisão financeira de muita gente, e isso incomoda profundamente, porque a verdade é que a maioria das pessoas vive aprisionada em um ciclo de consumismo e dependência que elas mesmas criaram, enquanto algumas, como o homem solteiro, que opta por viver de forma independente e focada em seus próprios objetivos,
Tenha coragem de desafiar essas normas engrenadas. Quando você é financeiramente livre, você não está atado às expectativas sociais que definem o que é sucesso ou felicidade. Você pode escolher viver da maneira que desejar, gastar seu dinheiro em experiências que realmente importam ou até mesmo investir em crescimento pessoal e profissional. Essa independência financeira serve como um espelho para os que se sentem presos em suas próprias situações financeiras, revelando frustrações e inseguranças que muitas vezes preferem ignorar. Por que isso incomoda tanto? Porque a visão do homem solteiro livre provoca um confronto direto com a realidade de muitos que se contentam com a mediocridade, aceitando empregos que odeiam e relações que não os satisfazem, simplesmente porque não têm a disciplina, a mentalidade e a audácia para mudar seu cenário. Essa liberdade exige que você desenvolva disciplina para economizar, investir e planejar, e que estabeleça limites claros entre seus desejos e suas necessidades. Se você não está disposto a trabalhar por sua própria liberdade, a pressão financeira vai se intensificar e a sua vida se tornará um reflexo daquilo que você não conseguiu evitar. Olhe ao seu redor. Quantos amigos ou conhecidos estão presos em dívidas, vivendo de salário em salário, enquanto você poderia estar tomando decisões que realmente te levam a um futuro melhor? O que é que está te impedindo de buscar a autodisciplina necessária para romper com esse ciclo? É hora de acordar e entender que sua liberdade financeira não é apenas um sonho distante. Ela é uma escolha que você deve ter a coragem de abraçar. Quantas vezes você se perguntou se está vivendo a vida que realmente deseja ou se está apenas preenchendo uma rotina sem sentido? A verdade brutal é que um homem solteiro incomoda porque, em sua liberdade, ele acumula recursos e experiências que o tornam uma ameaça ao status quo. Ele pode investir mais em si mesmo, corpo, carreira, hobbies, viagens, e isso causa desconforto em muitas pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que escolheram uma vida de acomodação e dependência. Esta capacidade de se autodesenvolver, de se priorizar, de não estar preso a compromissos que drenam sua energia e recursos, revela uma realidade que muitos preferem ignorar. Enquanto o homem solteiro está se aprimorando, aqueles que se contentam com uma vida que limita seu crescimento enxergam nele não apenas um exemplo, mas uma coceira na alma, um lembrete constante de que existe uma vida diferente, mais vibrante e cheia de escolhas. A capacidade de investir em si mesmo gera uma liberdade que é intoxicante, uma independência que pode deixar outros se sentindo inseguros e ameaçados, já que muitos procrastinam suas próprias ambições por conta de relacionamentos tóxicos ou obrigações sociais. Isso ressalta a importância das disciplinas e limites que um homem deve ter. Ele deve ser capaz de dizer não ao que não agrega valor à sua jornada e sim ao que o faz crescer. A liberdade do homem solteiro é um reflexo de um compromisso profundo consigo mesmo, com sua saúde, carreira e paixões. Ele não vive pela aprovação dos outros, mas pela busca de seu próprio potencial. Então, pergunte-se, você está investindo em si mesmo ou está permitindo que outros o façam se sentir pequeno? A liberdade verdadeira vem de reconhecer que você tem a responsabilidade de moldar sua própria realidade, e que isso pode incomodar os que não têm coragem de fazer o mesmo. Cada investimento que você faz em você mesmo é uma afirmação de sua própria dignidade e uma rejeição da mediocridade. O solteiro que administra bem seu dinheiro se torna mais atraente e isso incomoda concorrentes. Essa é uma verdade que poucos estão dispostos a encarar, mas o que você precisa entender é que a masculinidade moderna não tolera a mediocridade, e um homem que sabe gerenciar suas finanças se destaca em um mar de homens despreparados e dependentes. Quando você tem controle sobre suas finanças, não está apenas acumulando riqueza, você está construindo um caráter, uma independência que é profundamente sedutora.
Isso incomoda os homens que se contentam com a superficialidade e que não têm o mesmo nível de disciplina e ambição. Eles percebem que o seu sucesso financeiro não é apenas uma questão de números, mas sim de como você se posiciona no mercado social e sexual. Você se transforma em um prêmio desejado, e isso gera uma concorrência desenfreada entre aqueles que se sentem ameaçados pela sua determinação e autonomia. Quando você investe em si mesmo, seja através de educação, saúde ou habilidades, a mulherada nota. Elas são atraídas não apenas pela sua conta bancária, mas pela sua aura de realização e segurança. E quanto mais você brilha nessa esfera, mais a rivalidade aumenta, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. A realidade é que muitos homens são incapazes de lidar com essa dinâmica, e é por isso que há um número crescente de homens que se sentem desconfortáveis ao ver outros solteiros se destacando. Eles tentam te derrubar, questionar suas escolhas ou até mesmo menosprezar suas conquistas. Mas a pergunta que fica é: você está pronto para se manter firme nessa jornada? Você tem a coragem de continuar a cultivar essa independência, mesmo que isso incomode outros? Cada vez que você dá um passo em direção ao seu sucesso, simplesmente com o seu trabalho e dedicação, você redefine as regras do jogo e se transforma em um verdadeiro protagonista da sua vida. A sociedade contemporânea está repleta de uma mentalidade de dependência que constantemente busca arrastar os homens em direções que muitas vezes não desejam ir. E o homem solteiro que alcançou sua independência financeira incomoda não apenas por ter dinheiro, mas pela liberdade que sua condição traz. Ele não precisa sustentar ninguém além de si mesmo. E isso irrita quem vive no aperto coletivo, aqueles que se agarram a relações hipocríticas, onde o amor é frequentemente transacionado por segurança financeira. O homem solteiro é um símbolo de controle, pois enquanto os outros se afundam em dívidas emocionais e financeiras em nome de relacionamentos que, no fundo, são contratos de sobrevivência, ele se atreve a viver a vida que realmente deseja, fazendo suas próprias escolhas e determinando suas prioridades sem o peso das expectativas sociais. Isso provoca raiva nas almas que se tornaram dependentes da estrutura tradicional, pois o homem que tem disciplina, que estabelece limites claros sobre o que aceita e o que não aceita, se torna um desafio à narrativa de que o sucesso reside em compromissos que muitas vezes são apenas âncoras emocionais. Esses homens não se conformam. Eles não têm medo de ser vistos como egoístas por priorizarem seus próprios interesses, e é essa mentalidade que os coloca em uma posição de poder. A verdade brutal é que o homem que se valoriza não tem tempo a perder com tentativas vazias de agradar os outros. E isso não é apenas uma questão de dinheiro, mas de uma mentalidade que busca a verdadeira liberdade. Uma liberdade que pode ser perturbadora para aqueles que optam por viver no medo do fracasso e da rejeição. Esse desconforto, gerado pelo homem solteiro, é um reflexo de suas escolhas e de sua coragem de viver no âmbito de sua própria verdade, longe das amarras que prendem outros. E essa é uma lição que todo homem deve considerar. Você está disposto a incomodar os outros ao tentar alcançar sua melhor versão? Você já parou para pensar que um homem solteiro é visto como uma ameaça à estrutura social? A verdade brutal é que quanto mais tempo um homem passa solteiro, mais ele acumula patrimônio, e isso o torna um alvo de inveja e ressentimento. Um homem que se dedica à sua própria vida, que investe em seu próprio desenvolvimento pessoal e financeiro, é um lembrete constante do que muitos não conseguiram conquistar. O status de solteiro traz consigo uma independência que desafia as normas sociais, uma liberdade que assusta aqueles que dependem da validação externa e das regras estabelecidas. Enquanto ele se ergue, acumulando bens, investimentos e experiências,
A sociedade tenta enquadrá-lo nas expectativas de conformidade e relacionamento. A ideia de que você deve se comprometer para ser realmente feliz. No entanto, a verdadeira felicidade é alcançada pela autodisciplina e pela capacidade de definir seus próprios limites. Um homem solteiro, forte e bem-sucedido é um lembrete de que a felicidade não é encontrada na dependência emocional, mas sim na força interna e na liberdade de escolhas. Essa pressão social pode fazer um homem se sentir culpado por suas conquistas, levando-o a questionar seu valor ou a sucumbir ao desejo de se comprometer prematuramente. Mas em vez de ceder a essa pressão, é necessário usar essa fase da vida como uma oportunidade de crescimento, disciplina e autoconhecimento. O que você realmente deseja? Quais valores você prioriza? Lembre-se, é fundamental estabelecer limites claros e proteger seu tempo e recursos. A evolução pessoal exige um entendimento profundo do seu valor individual. Então, ao invés de se sentir um problema social, que tal se enxergar como um exemplo a ser seguido? O que está impedindo você de se tornar a melhor versão de si mesmo? A sua independência, a liberdade de um homem solteiro que acumula recursos e dinheiro, pode ser uma faca de dois gumes, pois incomoda muitos ao seu redor, revelando uma verdade desconfortável. A prisão que essas pessoas impõem a si mesmas com escolhas ruins e relacionamentos insatisfatórios. Enquanto você vive sua vida, desfrutando as vantagens que vêm com a autonomia financeira e a ausência de amarras emocionais, uma onda de insegurança e ressentimento se levanta entre aqueles que optam por permanecer em situações tóxicas, relacionamentos desgastantes ou empregos sem futuro, tudo por medo de mudar ou da solidão. O que esses indivíduos não percebem é que sua própria complacência se torna um espelho que reflete suas falhas e a falta de coragem necessária para se libertar desse ciclo vicioso. Você, por outro lado, deve estabelecer limites claros e se cercar de pessoas que impulsionam seu crescimento, não que o aprisionem em suas inseguranças. A disciplina é fundamental aqui. Não se deixe levar por pressões externas que tentam te fazer sentir culpado pela sua escolha de viver de maneira autônoma. Pergunte a si mesmo o que você está fazendo para cultivar a sua independência. Quais sacrifícios você está disposto a fazer para manter a sua liberdade e seu padrão de vida elevado? Às vezes, ser um homem solteiro, poderoso, significa tornar-se um alvo de críticas e inveja. Mas isso é irrisório quando você percebe que cada escolha feita é um passo em direção ao seu próprio crescimento e realização pessoal. Você não está aqui para agradar aos outros, mas para viver a sua verdade. A vida é sua, e a escolha de se libertar é o seu maior triunfo. A verdadeira liberdade reside em quebrar as correntes que te prendem ao que é familiar, mas não traz felicidade. Portanto, tenha coragem, mantenha-se firme em suas convicções e lembre-se, a independência é um ativo valioso que muitos não compreendem, mas que você deve proteger com unhas e dentes. A vida de um homem solteiro que investe em experiências e não em obrigações é um reflexo brutal da verdadeira liberdade que muitos almejam, mas poucos conseguem entender ou alcançar. A sociedade foi moldada para gerar a imagem do homem que se sacrifica, que assume responsabilidades pesadas, mas essa é uma armadilha que, no fundo, só leva à sobrecarga emocional e financeira. Quando um homem decide não se prender às amarras do conformismo e opta por criar uma vida rica em experiências, que pode incluir viagens, hobbies, aprendizado constante e interações sociais significativas, ele começa a incomodar aqueles que escolheram se submeter às normas sociais sufocantes. Veja, quem vive sobrecarregado sente na pele o peso das obrigações, enquanto o homem solteiro, que prioriza a liberdade e a autossuficiência, se transforma em um alvo fácil de críticas e julgamentos. Essa percepção de liberdade vai além do financeiro.
É sobre a capacidade de viver de acordo com os próprios termos, de ser o arquétipo do homem que não teme buscar o que realmente traz satisfação e crescimento pessoal. Essa diferença se manifesta em cada interação e cada escolha, expondo as fragilidades daqueles que ainda estão presos em uma vida de obrigações, enquanto ele caminha leve, com a mente aberta, sem as correntes que o prendem a um caminho predeterminado. A dura realidade é que muitos homens, ao tentar agradar os outros, acabam sacrificando sua própria felicidade e independência, uma troca que nunca vale a pena. É fundamental que você reflita. O que está te prendendo? Você está disposto a viver de acordo com a expectativa dos outros? Ou vai abraçar a realidade de que a verdadeira riqueza está nas experiências que você cria? Essa é a diferença que transforma um homem comum em alguém que não apenas sobrevive, mas vive plenamente, e a escolha é sua. A liberdade de comprar sem pedir aprovação incomoda até quem finge não se importar, porque expõe a fraqueza de muitos. Enquanto o homem solteiro desfruta de uma autonomia financeira que lhe permite fazer escolhas baseadas no que realmente deseja, aqueles que estão presos em relações que não os satisfazem sentem a pressão de se conformar às expectativas alheias. O fato de um homem poder investir em experiências, bens ou até mesmo em sua própria evolução sem ter que dar satisfações a ninguém provoca um desconforto em aqueles que vivem sob o jugo de compromissos emocionais e sociais que muitas vezes não têm sentido. Você já parou para pensar como a sua liberdade de decisão pode ser um gatilho para a insegurança de quem ao seu redor? A verdade é que esta independência financeira está diretamente ligada à disciplina e à habilidade de estabelecer limites, não apenas com os outros, mas também consigo mesmo. A capacidade de dizer não a impulsos momentâneos e querer algo maior e mais gratificante é um ensinamento que poucos dominam, mas que é essencial para o crescimento pessoal. O homem solteiro, ao se libertar do peso da aprovação, busca não apenas materializar sonhos, mas principalmente criar um espaço onde a sua própria vontade e critérios de felicidade prevaleçam. Encontre sua força na solidão. Use-a como uma alavanca para transformar sua vida num projeto que só você pode definir. Não se deixe intimidar pelo olhar crítico dos outros que, na verdade, são apenas reflexos das suas próprias inseguranças. Você tem a coragem de assumir o controle da sua vida? Está preparado para incomodar aqueles que preferem a mediocridade à liberdade? Essa é a verdadeira essência de ser um homem no controle. Ter a disciplina de saber o que você quer e a independência de ir atrás disso. O homem solteiro incomoda porque, ao se libertar das amarras de um relacionamento muitas vezes tóxico ou desgastante, ele se vê em uma posição de autonomia que muitos não conseguem suportar. Ele pode guardar mais dinheiro, viajar e desfrutar da vida, sem as amarras financeiras ou emocionais que um relacionamento pode trazer. Isso cria um contraste gritante com aqueles que permanecem presos em dinâmicas desgastantes, levando à comparação inevitável. Quando um homem solteiro, no auge da sua liberdade, consegue investir em seus próprios objetivos e paixões, ele não apenas experimenta um aumento na qualidade de vida, mas também provoca uma reflexão dolorosa naqueles ao seu redor que ainda não despertaram para essa realidade. Essa diferença na abordagem da vida gera um sentimento de indignação e insegurança em outros que tendem a ver o homem solteiro como uma ameaça à sua própria escolha de vida. A verdade é que ele está apenas vivendo de acordo com seus próprios termos e decidiu priorizar sua disciplina e independência financeira. Ele viaja, não apenas para se divertir, mas para expandir sua mentalidade e experiências, o que também o torna mais atraente na esfera social. O homem solteiro que acumula riqueza e experiências é um lembrete constante de que é possível viver intensamente e plenamente sem depender de alguém. E isso faz com que outros se sintam mal por suas próprias escolhas, levando a críticas
e ressentimentos. Este é um lembrete poderoso de que a verdadeira liberdade e felicidade vem de dentro, da capacidade de estabelecer e manter limites, de buscar o que realmente traz satisfação e de saber que a vida é um banquete para aqueles que têm coragem de se levantar e se afastar do que não serve. Então, ao invés de se deixar abalar por críticas, faça uma introspecção. Você está vivendo a vida que realmente deseja ou se conformando com o que a sociedade espera? No mundo atual, um homem solteiro que possui dinheiro e liberdade se torna uma verdadeira ameaça para aqueles que se sentem presos em suas rotinas controladas e dependentes. Ele não se submete a pressões externas, nem se adapta às expectativas sociais, o que provoca um desconforto imenso nos que vivem em constante vigilância e controle, seja por parceiros, familiares ou obrigações sociais. Essa independência financeira e emocional desencadeia uma reação hostil, pois aqueles que se sentem acorrentados reconhecem a incapacidade de se liberarem das amarras que sustentam suas vidas insatisfatórias. Cada euro gasto à vontade, cada hora investida em paixões pessoais e projetos próprios, desafia a narrativa comum de que a vida deve ser vivida em função das expectativas alheias. O homem solteiro incomoda porque representa o que muitos desejam, mas não tem coragem de perseguir. Autonomia. Ele escolhe suas prioridades e, ao fazer isso, nega ao outro a capacidade de manipulá-lo emocionalmente, revelando assim as fraquezas de quem se apega aos padrões tradicionais. Esse tipo de liberdade expõe a fragilidade das relações que se baseiam no controle e na necessidade de validação externa. E, ao fazer isso, serve como um espelho que reflete as próprias insatisfações daquelas pessoas que ainda se submetem a jogos de dependência emocional. O homem consciente de seu valor não vai se deixar abalar por essas críticas, pois ele construiu uma vida fundamentada na disciplina, onde cada escolha é feita com base em suas próprias prioridades, não nas regras impostas por outros. E é nesse espaço que muitos se sentem ameaçados, na demonstração de que o verdadeiro poder reside em quem detém o controle de sua própria vida e finanças. Então a pergunta é: você está disposto a ser esse homem que desbrava seus próprios limites, ou você vai continuar aceitando as correntes que outros tentam colocar em você? A verdade é que o homem solteiro próspero provoca um incômodo profundo na sociedade, e isso se deve ao fato de que ele desafia a narrativa convencional, que prega que a felicidade e a realização pessoal só podem ser alcançadas por meio de um relacionamento fixo. Quando um homem demonstra que é capaz de ser feliz, bem-sucedido e realizado sem depender de outra pessoa, ele não apenas ilumina uma possibilidade muitas vezes ignorada, mas também expõe a fragilidade das inseguranças alheias e a conformidade que muitos aceitam sem questionar. Este solteiro independente torna-se um alvo, não porque faça algo de errado, mas porque desencadeia um efeito reflexo nos outros. A dor da comparação e a consciência de que a vida pode ser vivida sob termos diferentes. O homem que vê seu valor atrelado ao sucesso pessoal e à autossuficiência está conquistando a verdadeira liberdade, uma liberdade que muitas pessoas temem e por isso atacam. Essa resistência manifesta-se em críticas, olhares reprovadores e tentativas de desmerecer sua conquista. Tudo isso na tentativa inconsciente de reafirmar a própria escolha de conformismo. Aqui está a dura realidade. A sociedade muitas vezes condiciona os homens a buscar validação através de relacionamentos, e a independência é vista como uma anomalia, uma ameaça à norma. Essa mentalidade deve ser superada. O homem que se dedica a si mesmo, que estabelece disciplina em sua vida financeira, emocional e física, está construindo uma fortaleza contra infortúnios de coração, e a sua felicidade autêntica deve ser celebrada, não atacada.
Disciplina, limites e independência são as pedras angulares dessa construção, e o verdadeiro crescimento só acontece quando se aprende a traçar a diferença entre o que realmente importa e o que é apenas uma pressão social. Esteja preparado para ser um farol de liberdade em um mar de mediocridade. O que você vai decidir fazer com sua vida? Você vai se deixar levar pelo conformismo ou buscará sua própria felicidade e sucesso? Você, homem solteiro, deve entender que a sua independência financeira é uma das armas mais poderosas que pode cultivar em um mundo cheio de manipulações e expectativas. Ao contrário da pressão social que muitos homens sentem para agradar as mulheres, o homem solteiro tem o privilégio raro de dizer não para gastos inúteis, sem gerar brigas ou desgastes emocionais. Você não está preso a uma relação em que precisa justificar cada centavo que gasta. Você está livre para investir em si mesmo, desenvolver suas habilidades e construir um futuro sólido, longe das armadilhas do consumismo e das exigências externas. Isso, meu amigo, é um verdadeiro poder e é preciso saber usá-lo. Essa liberdade financeira permite que você estabeleça limites claros em sua vida, não apenas com os outros, mas principalmente consigo mesmo. Ter disciplina nos gastos é fundamental para que você não apenas mantenha sua independência, mas também construa uma reputação de um homem que não se deixa levar pelas correntes do materialismo. Pergunte-se, você realmente precisa daquelas roupas de marca ou do carro mais caro? Quando você aprende a abrir mão das pressões sociais, começa a se focar no que realmente importa. O seu crescimento pessoal, suas experiências de vida e a construção de um patrimônio que pode proporcionar liberdade e segurança no futuro. O homem que diz não a gastos supérfluos se torna um farol de força e razão em um mar de consumismo e frivolidade. Ao manter seus recursos sob controle, você se coloca em uma posição de poder e respeito, tanto por si mesmo quanto pelos outros. A verdadeira força vem de dentro, e ao dominar suas finanças, você não apenas se libera, mas também mostra aos outros que um homem de verdade não é aquele que cede a cada desejo passageiro, mas sim aquele que tem a coragem e a disciplina de fazer sacrifícios em prol de um objetivo maior. Você está preparado para tirar proveito dessa liberdade? A realidade é brutal. Um homem solteiro incomoda porque ele representa a liberdade financeira e a capacidade de crescimento que muitos desejam, mas não conseguem alcançar por conta de obrigações familiares. Enquanto aqueles que estão presos em relacionamentos e responsabilidades conjuntas frequentemente se veem limitados, um homem solteiro pode investir em si mesmo, em seu futuro e em suas paixões, sem ter que ponderar sobre as necessidades de outra pessoa. Essa dinâmica não é apenas uma questão de dinheiro, é sobre a liberdade de moldar sua vida sem os pesos emocionais e financeiros que um relacionamento pode trazer. Um homem solteiro tem a potência de crescimento maior porque não divide recursos com mandatos e expectativas que vêm junto com uma família. Ele pode focar no desenvolvimento pessoal, aprimorando suas habilidades, aumentando seu conhecimento e expandindo sua rede de contatos, enquanto outros são sugados pelo cotidiano e pela necessidade de satisfazer um parceiro ou filhos. Ao se recusar a se comprometer com responsabilidades que não escolheu, ele se torna um competidor mais forte no cenário da vida, capaz de tomar riscos e buscar oportunidades que outros não podem. Isso gera ressentimento em muitos, pois ao verem um homem solteiro prosperar, eles são confrontados com suas próprias escolhas que os mantêm presos em um ciclo de mediocridade. A disciplina que um homem solteiro deve cultivar para não se deixar levar por distrações e pressões sociais é o que realmente o diferencia. Ele deve estabelecer limites rigorosos, não apenas em termos financeiros, mas em relação ao seu tempo e energia, evitando investir em relacionamentos que não lhe trazem valor.
A independência, portanto, não é apenas uma vantagem financeira, é um estado de espírito que permite a um homem assumir controle total de seu destino, desafiando as normas sociais que muitas vezes tentam subjugá-lo. Você já parou para pensar sobre como as suas escolhas impactam sua liberdade e crescimento? Está disposto a sair da zona de conforto e buscar a verdadeira autonomia? É hora de refletir e agir. Ser um homem solteiro, muitas vezes, incomoda aqueles que não compreendem a liberdade e o foco que essa fase proporciona. E a dura verdade é que a ausência de drama emocional não apenas reduz o estresse, mas preserva uma quantidade significativa de energia que pode ser redirecionada para a criação de riqueza e sucesso pessoal. Ao se libertar das armadilhas emocionais que vêm com relacionamentos complicados, os homens solteiros têm a oportunidade rara de se concentrar em suas ambições, estabelecer metas tangíveis e, mais importante, desenvolver uma mentalidade disciplinada que prioriza o crescimento financeiro e a independência. Enquanto muitos homens se encontram presos em ciclos viciosos de drama emocional, desgaste psicológico e dependência, o homem solteiro, que entende o poder da solidão produtiva, encontra-se em uma posição privilegiada. Essa liberdade permite que ele estabeleça limites claros com os outros, evitando manipuladores que drenam não apenas suas emoções, mas também seus recursos financeiros. Ser capaz de dizer não e priorizar as próprias necessidades é uma habilidade que poucos dominam, mas que é essencial para quem deseja acumular riqueza e manter a integridade pessoal. O verdadeiro poder está na capacidade de canalizar a energia emocional que, de outra forma, seria gasta em brigas desnecessárias ou expectativas românticas frustradas, e usá-la para aprimorar habilidades, investir em si mesmo e criar um futuro próspero. Quando você se desprende dos conflitos dramáticos, cada decisão passa a ser estratégica e focada em resultados. Pergunte a si mesmo: você está pronto para abraçar essa liberdade ou ainda se deixa enredar pelas emoções de relacionamentos superficiais? A escolha é sua, mas quem deseja conquistar um lugar de destaque na vida deve lembrar que um caminho livre de drama é o caminho que permite maximizar não apenas o potencial financeiro, mas a verdadeira essência de ser um homem forte e independente. A verdade que muitos homens se recusam a aceitar é que a sociedade tem um jeito distorcido de enxergar os solteiros independentes, especialmente aqueles que alcançam uma liberdade financeira que desafia a mediocridade em que muitos se afundam. Ele não vive endividado tentando impressionar ninguém, só melhora por si mesmo, e é exatamente por isso que incomoda tanta gente. O homem solteiro que entende o valor da disciplina e dos limites se destaca em meio à multidão de homens que buscam validação externa, caindo na armadilha de dívidas para parecer bem-sucedido aos olhos alheios. Enquanto esses homens se sentem obrigados a gastar em futilidades para obter aprovação, o verdadeiro homem livre prioriza seu desenvolvimento pessoal e financeiro. Ele entende que cada centavo investido em si mesmo não é um gasto, mas uma construção de um futuro sólido e autossuficiente. Essa independência e autocontrole ofuscam os que ainda são reféns do consumismo e da pressão social, que os mandam correr atrás de status e de um estilo de vida que não é realmente o deles. O homem que se dedica a se aprimorar não se deixa levar pelas comparações, e ao fazer isso, cria um abismo entre ele e aqueles que se contentam em ser medíocres. Não é apenas o dinheiro que o torna diferente, mas sua mentalidade em relação ao trabalho duro, a autodisciplina e a recusa em se submeter a expectativas externas. Isso, inegavelmente, gera desconforto nos que ainda acreditam que a vida é uma corrida entre aparelhos de celular novos e carros luxuosos,
enquanto o verdadeiro sucesso reside na paz de espírito e na capacidade de investir em experiências e em si mesmo, e não em bens materiais que têm pouco ou nenhum valor real. É hora de encarar uma verdade dura. A liberdade econômica que você conquista como homem solteiro é uma arma poderosa no mercado social e romântico, mas isso também vem com uma série de consequências e responsabilidades que poucos estão dispostos a reconhecer. Quando você tem dinheiro, sua posição no jogo muda drasticamente. Você não é mais apenas um homem comum. Você se transforma em um alvo, uma vitrine de opções, que atrai tanto admiração quanto inveja. Mulheres, por instinto, tendem a olhar para aqueles que têm recursos, pois a segurança financeira é um traço altamente valorizado na natureza feminina. No entanto, essa liberdade econômica também pode incomodar e gerar ressentimento em outros homens, especialmente aqueles que não alcançaram o mesmo nível de sucesso. A verdade é que seu valor no mercado social é amplificado quando você é financeiramente independente, mas esse aumento de valor vem com o peso de ter que estabelecer limites claros e firmes. Você pode sentir a pressão de se conformar, de agradar aqueles ao seu redor, mas a liberdade que você tem não deve ser vista como um convite para se tornar um mantenedor emocional de pessoas que não possuem a mesma visão de mundo. Ao invés disso, use essa liberdade para se concentrar em seu próprio desenvolvimento, criando uma vida que não dependa da validação externa. Sua disciplina em manter sua independência financeira deve ser refletida em todas as áreas da sua vida, incluindo suas relações. Não permita que a tentação de se submeter às expectativas sociais comprometa sua autonomia. Questione sempre o que essa pessoa realmente traz para a mesa. Sua liberdade econômica pode e deve servir como um escudo, mas também como um catalisador para uma vida mais significativa, onde você é o protagonista da sua própria história. Nesse jogo, cada decisão conta, e você deve se perguntar: está disposto a ser um mero espectador ou irá abraçar seu papel como um verdadeiro jogador? O sucesso de um homem solteiro incomoda porque representa a materialização de um esforço árduo e de uma autodisciplina que muitos preferem ignorar ou subestimar, pois não foi dado a ele. Ao contrário, foi conquistado em silêncio, longe dos aplausos e da aprovação fácil que a sociedade tão frequentemente oferece. A sociedade gosta de categorizar os homens em boxes convenientes: o casado, o solteiro, o bem-sucedido, o fracassado, mas o homem que se destaca por ter construído seu próprio império, sua liberdade financeira e sua independência emocional é um verdadeiro enigma que desafia a narrativa convencional. Isso provoca ressentimento e insegurança nas mentes menos preparadas, que enxergam seu sucesso como uma ameaça, um lembrete amargo de que também poderiam ter alcançado o mesmo, mas escolheram a zona de conforto das substituições efêmeras em vez de enfrentar a dura realidade do sacrifício. O homem que prospera em sua solidão não busca validação em relações superficiais. Ele foca na criação de valor, cultivando habilidades que o distanciam da mediocridade e o aproximam de um domínio pessoal autêntico. Ele se recusa a ser uma estatística, moldando seu próprio destino através da disciplina, traçando limites claros que protegem sua energia e seu tempo, tornando-se menos acessível a quem não agrega valor à sua jornada. E aqui está o ponto crucial. Sucesso gera inimizade, porque traz à luz a verdade desconfortável sobre a capacidade de cada um. A liberdade conquistada gera desconforto nos que preferem a escravidão emocional das expectativas alheias, um contraste que se torna insuportável. Portanto, ao invés de permitir que a inveja e a crítica o atinjam, o verdadeiro homem deve erguer-se com mais força e determinação, focando em sua trajetória, reforçando a necessidade de limites e disciplina que o levarão a patamares ainda mais altos, longe do ruído de um mundo que não compreende sua luta.
Você está disposto a abraçar a incompreensão e continuar a sua ascensão, ou vai se deixar abater pelas vozes do ressentimento? O homem solteiro com dinheiro inspira, mas também ameaça, porque revela que liberdade tem preço e ele está disposto a pagar. Essa verdade brutal provoca desconforto em muitos, pois expõe uma realidade que a sociedade tenta esconder. Um homem que não precisa se submeter a relacionamentos que não adicionam valor à sua vida é um homem que possui poder, e esse poder é intimidador. O homem solteiro e financeiramente estável reflete uma escolha deliberada pela autonomia, um compromisso com seus próprios objetivos e desejos, em vez de se deixar aprisionar por expectativas sociais ou relacionamentos insatisfatórios. Essa liberdade provoca ciúmes, ressentimentos e, muitas vezes, tentativas de desmerecimento por parte de quem se sente ameaçado pela sua capacidade de viver uma vida plena e rica em experiências. Enquanto muitos conformam-se a relações que limitam seu desenvolvimento pessoal, o homem solteiro, com dinheiro, não tem medo de desafiar normas e mostrar que a verdadeira felicidade vem de dentro e não depende de um parceiro. Essa postura de independência não é apenas inspiradora, mas é um lembrete constante de que a liberdade tem um preço e que esse homem está mais do que disposto a pagá-lo. Ele não busca validação externa, mas sim um propósito que transcende o mero entretenimento ou a busca por companhia. Essa disposição em priorizar seus próprios interesses e bem-estar revela um nível de disciplina que muitos homens não alcançam, permanecendo presos em ciclos de dependência emocional ou financeira. Portanto, se você é um homem solteiro que possui recursos, olhe para sua situação como uma oportunidade de se elevar, de desafiar as convenções e de cultivar uma vida que vale a pena ser vivida por si mesmo sem precisar de aprovação alheia. A verdade é que muitos vão se sentir incomodados com a sua liberdade. Então, a questão que você deve se fazer é: você está pronto para ser um exemplo de que a verdadeira configuração de um homem forte e independente é o que pode inspirar outros a fazerem o mesmo?